comunicação. Vale a frena. Olá! No programa Em Discussão com Vida de hoje, nós vamos falar da importância da segurança alimentar na vida do brasileiro. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp a deputada estadual Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores, o Rodrigo Machado Moreira, que é médico veterinário e também especialista e ativista em segurança alimentar, e o André Luzzi, que também é especialista e ativista em segurança alimentar. Sejam bem-vindos à Rede Alesp. Eu peço para a deputada Márcia Lia dar a introdução, né, falando um pouquinho da importância do que é a segurança alimentar. Bom, primeiramente, cumprimentar aí a todos os telespectadores da TV Alesp, agradecer de forma muito carinhosa ao André e ao Rodrigo por terem aceitado o nosso convite de estar vindo aqui discutir um pouco, né, em discussão. Sem dúvida. Esse tema aqui é fundamental, um tema que é muito caro, muito importante para a sociedade paulista e para a sociedade brasileira, que é a questão da segurança alimentar. A gente vive um momento, né, Rodrigo, né, André, em que a gente está sentindo uma série de retrocessos, tanto do ponto de vista do controle social, da participação das pessoas nessa discussão, como também no aumento abusivo do uso de agrotóxicos. Então, a ideia é a gente bater um papo com esses dois especialistas, né? O André, ele representa aqui o Fórum Paulista de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, né? É uma pessoa que tem aí uma longa atuação no tema da segurança alimentar, e também o professor Rodrigo, que é médico veterinário, doutor em agroecologia da Unesp de Botucatu. Então, nos honra muito a presença dos dois aqui para que a gente possa fazer um bate-papo e os telespectadores da TV Alesp possam entender, né, do que se trata essa coisa chamada segurança alimentar, do que se trata, de fato, o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar, em que momento a gente está vivendo todo esse contexto. Agora é importante, né, até para introduzir de forma bem didática ao telespectador da Rede Alesp, falar em segurança alimentar é falar sobre a fome? Sim, sem dúvida. É falar sobre insegurança alimentar. A fome é uma dessas inseguranças, vamos dizer assim, né? De um lado está a fome, talvez do outro esteja a obesidade, como grandes problemas para a gente enfrentar na atualidade. Também é importante deixar claro para todo mundo que nos acompanha, que nos assiste, que nós estamos falando da alimentação como um direito humano. E quais são as prerrogativas da garantia desse direito? É a pessoa estar livre da fome e, ao mesmo tempo, ter acesso à alimentação saudável, uma alimentação promotora da saúde. Então, são duas faces da mesma questão. É você ter condições de acessar alimentos de forma regular, alimentos saudáveis, promotores da saúde e que estejam referenciados culturalmente. Esse é o conceito de segurança alimentar e nutricional, porque as pessoas poderem ter acesso, ter uma produção sustentável, ter a política de educação alimentar para as pessoas fazerem boas escolhas e também a garantia de saúde para ser uma alimentação que gera vida, não uma alimentação que decorre da má alimentação, a obesidade, as doenças crônicas alimentícias que a gente conhece. Agora, como que o Legislativo Paulista ele pode colaborar, né, para que existam processos e políticas para o fim da fome no país? Na verdade, quando a gente fala de um sistema nacional de segurança alimentar e nutricional, a gente está pensando uma forma integrada, porque são diferentes dimensões. Uma delas é ter o acesso ao alimento, que pode ser por meio físico, ter renda para comprar bons alimentos, e o acesso regular, garantindo uma agricultura familiar que gere esse alimento para a população, com uma base sustentável. Nós não queremos o alimento ultraprocessado, nós queremos alimentos limpos, não queremos alimentos com agrotóxicos. Então a gente pensa em diferentes dimensões, que também envolve uma assistência técnica para o agricultor rural, que pensa o acesso aos alimentos por espaços de abastecimento popular. Hoje, se a gente for pensar, os espaços de abastecimento popular, os mais tradicionais, como os mercados públicos, estão sendo privatizados, estão sendo cedidos para as grandes redes de supermercado, aquilo que a gente fazia antes no nível do território. Então é importante pensar uma dimensão integrada. Deputada Márcia Lia. Sim, a gente coordena aqui na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar que
que discute exatamente esses temas, né? Discute agricultura familiar, discute segurança alimentar, reforma agrária, regularização fundiária, porque todos esses temas, eles têm muito a ver um com o outro. E quando a gente fala de segurança alimentar, quando a gente fala da importância das pessoas terem acesso aos alimentos, e o André acabou de tocar num tema que é complicado, que é essa questão de quem é que está fornecendo esses alimentos, a gente precisa pensar na agricultura do Estado de São Paulo como um todo. Hoje, a gente sabe que o Estado de São Paulo, a maior parte do nosso território está ocupado com cana-de-açúcar, né? A maior parte do nosso território tem investimentos para o agronegócio, mas para aquele produtor pequeno, né, que é quem de fato produz alimentos que chegam nas nossas mesas, porque a gente não come cana-de-açúcar, né? A gente usa um pouquinho de açúcar. Os derivados, né? etc. Derivados, etc. Mas assim, o arroz, o feijão, a batata, o legume, a maior parte dos alimentos que chegam para nós hoje são produzidos em outros estados, porque o estado de São Paulo, o seu espaço territorial está ocupado com a cana-de-açúcar. A senhora acha que isso acontece porque os produtores visam mais lucro? De repente a cana-de-açúcar é uma política estadual, mais... né? Uma política equivocada que o Estado de São Paulo tem, ao longo de muitos anos, trazido para o povo paulista. Então, os grandes latifundiários, eles não investem, e o governo também não. A cada dia que passa, o nosso orçamento, pasmem, né? Nós chegamos a ter o orçamento para a agricultura no Estado de São Paulo de 4% do orçamento. O ano passado foi 0,48%, esse ano é 0,21%. Quer dizer, então não tem política para a agricultura familiar, que é quem produz alimento que chega na mesa do povo brasileiro, do povo paulista. 70% aproximadamente dos alimentos que nós consumimos, alimentos in natura, alimentos importantes nessa segurança alimentar da qual a gente está falando aqui, são produzidos pelos pequenos agricultores, pela pequena agricultura, pela agricultura familiar, por aquela agricultura, vamos dizer assim, que nas cidades do interior, eu sou do interior, eu sou de Araraquara, a gente vê muito as feiras livres, as feiras noturnas, né? A feira de troca. No interior tem ainda feira de troca. Tem uma porção de coisa que envolve economia social e solidária, que envolve troca de coisas, né? E isso precisa ser melhor trabalhado. E aí, aqui na Assembleia Legislativa, com a participação da sociedade civil organizada, com a participação de pequenos agricultores, de médicos, de nutricionistas, de ativistas, de pessoas que estão no dia a dia, extensionistas, que estão no dia a dia desse tema, desse debate da agricultura familiar, da segurança alimentar, de como prover a segurança das pessoas, de como fazer com que o alimento chegue na mesa do trabalhador, mas que chegue de forma acessível. Todo esse debate, ele tem, vamos dizer assim, acontecido com muita frequência através do trabalho que a gente faz nessa casa. E também, essa semana, né, a Assembleia Legislativa lançou aí uma política estadual, um projeto de lei, né, que se propõe a ser uma política estadual de segurança alimentar, porque nós estamos falando da redução de agrotóxicos. Então, a Assembleia tem tomado iniciativas, né, é uma iniciativa coletiva da minoria, dos partidos que envolvem a minoria, o Partido dos Trabalhadores, o PSOL, o PCdoB, a Rede de Sustentabilidade e todos esses companheiros e companheiras ativistas, ambientalistas, que têm discutido isso conosco. E dentre esses, nós temos aqui o André, temos aqui o professor Rodrigo, a Unesp, os cientistas que têm se debruçado sobre esse tema. Então, tudo isso é muito importante para nós aqui na Assembleia e a gente tem tocado isso com esses especialistas que estão aqui conosco agora. Agora, deputada, foi um momento importante, né, a assinatura desse projeto de lei. Eu queria que a senhora explicasse para o telespectador da Rede Alesp quais as conquistas com esse projeto de lei. Olha, as conquistas são o debate, né, na sociedade. Nós pretendemos levar para todo o estado de São Paulo, vamos fazer audiência lá em Botucatu, vamos fazer audiência em Araraquara, vamos fazer no Pontal do Paranapanema, no Vale do Ribeira, no centro do estado, onde for necessário, para que as pessoas saibam que elas estão consumindo produtos, vamos dizer assim, extremamente envenenados.
né? As pessoas na água, porque há contaminação do solo, a nossa água é contaminada, e isso se trata também de uma questão de segurança alimentar. E aí eu queria que vocês também dessem a opinião de vocês em relação a esse projeto de lei, e eu queria também que a gente falasse um pouquinho sobre o desmonte do CONSEA, né? Que um dos momentos assim que nos impulsionou a fazer esse debate na TV Alesp foi exatamente a nossa preocupação com o Conselho de Segurança Alimentar. É importante a gente explicar, né, o que é o Conselho, como ele é vão formado. explicar. É importante a gente dar todo esse briefing para o telespectador da TV Alesp. Sim. Vamos lá. Ainda sobre o PERA, que é a Política Estadual de Redução de Agrotóxicos, acho que além de levar o debate para a sociedade sobre esse tema, a ideia é impulsionar alternativas ao uso de agrotóxicos, que são muitas. Existem muitas alternativas hoje do ponto de vista técnico para você não usar o agrotóxico de forma sistemática, de forma indiscriminada. O problema é o uso indiscriminado e seguido e sistemático do agrotóxico, porque ele vai se acumulando inequivocamente na água, na natureza e na gente, né, que estamos no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim. Então, acho que essa política ela traz aí esse componente inovador de ajudar a pensar um amplo processo de transição agroecológica que a gente chama, que é sair da agricultura química e vir para a agricultura de base ecológica, né? E são muitas alternativas que existem. André. Eu acho bem bonito a gente levar em consideração nessa produção legislativa o aspecto educativo da discussão sobre o tema. Porque a gente vai poder levar para as casas, para as famílias, para as escolas, um debate como é que a gente se alimenta, qual é o sistema alimentar que hoje está referenciado na nossa sociedade. De forma muito ancestral, a gente produz de uma forma tradicional, com cultura das sementes crioulas, com o cuidado da terra, de uma alimentação que é também transcendência, é forma de ritualizar nossos processos. E hoje a alimentação ela virou uma mercadoria, na visão de muitos desses empresários que a gente discutiu agora há pouco. Então a ideia também do projeto de lei é resgatar o lugar da alimentação como fundamental na nossa agregação social. O alimento de base sustentável, de base cultural, ele traz uma outra dimensão para as pessoas, que elas se apropriarem das discussões das políticas públicas. E esse aqui é um espaço fundamental para isso. A agroecologia, esse conceito que une as tecnologias mais arrojadas e ao mesmo tempo os saberes tradicionais, ela permite reconstruir e repactuar com a população o direito à alimentação. E nesse sentido, recuperando agora a ideia do CONSEA, o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional é o espaço previsto na Lozana, Lei Orgânica de Segurança Alimentar, como o espaço da construção da política pública, como o espaço de participação efetiva para a construção das políticas de alimentação e nutrição. E o PERA vem em muito boa hora, porque os estudos mostram que nós estamos já no esgotamento. A quantidade de agrotóxicos que foram liberados nesses 10 primeiros meses de gestão do governo da presidência. Depois nós temos a água que é servida à população altamente contaminada com agrotóxicos. Nós temos uma dispersão do agrotóxico por meio aéreo, que faz a gente não saber aonde esse produto chega. E todo o impacto que tem para os trabalhadores que aplicam esses agrotóxicos, para as pessoas que consomem. E hoje a gente já consegue ver traços do agrotóxico no aleitamento materno. Então a transmissão ela é muito rápida. Quando a gente fala assim, mas qual é o impacto do agrotóxico? Ele é imediato. E às vezes a gente, na discussão com a sociedade, as pessoas falam, mas e a produtividade? Não vai ser afetada? Não vai ser afetada. Por mais de 5.000 anos a gente produzia de forma sustentável. Só nos últimos 80 anos pós-guerras é que introduziram os químicos. A gente está mais doente agora do que anteriormente. E a gente tem condições de abastecer toda a população. Porque o Brasil, em especial, é um país muito abundante. Tem muitas espécies alimentares, as plantas alimentícias. A gente tem a possibilidade de fazer essa nossa cultura alimentar ser valorizada e garantir acesso a todos de uma forma referenciada das nossas tradições. Acho que é importante a gente dizer que hoje há um monopólio de controle desses químicos, desses agrotóxicos. Antigamente eram 6 grandes empresas internacionais que controlavam esse mundo dos agrotóxicos. Agora eles se fundiram, são 3 tão somente, né? A Monsanto, a Bayer, eu não me lembro o nome da outra. Dupont e outras. Ingenta. Então, essas empresas, né, elas
produzem esse agrotóxico, e muitos desses agrotóxicos, eles foram excluídos da possibilidade de uso na Europa, em outros continentes, na América, mas aqui no Brasil, ao invés de eles serem proibidos como foram lá, eles estão sendo intensificados. O uso está sendo cada vez mais intenso. E aí, a gente come veneno todos os dias. A gente ingere veneno pela água, a gente ingere veneno pela fruta, a gente ingere veneno por tudo aquilo que a gente consome, né? E sem falar, como já disse o André aqui, dos alimentos processados, né? Que é outro veneno, né? Óbvio que é veneno no sentido figurativo, mas é veneno que a gente ingere. Quando eu vejo, por exemplo, uma criança com aquele saquinho daqueles birubiru, daquelas coisas, aquilo é puro sal. Aquilo faz mal para a saúde e muitas vezes por negligência, por desconhecimento, às vezes a mãe enche a lancheirinha da criança com aquelas coisas, porque aquilo que a criança gosta, porque ela nunca foi, vamos dizer assim, formada, ela nunca foi trabalhada para que ela consumisse fruta, para que ela consumisse brócolis, para que ela consumisse verduras. Então, eu acho que isso também é uma coisa educativa, como disse o André. Nós precisamos mudar a forma de alimentação do nosso povo. Então, discutir o PERA para nós é discutir todo esse contexto de segurança alimentar. É discutir a política pública de segurança, que as pessoas não podem passar fome, mas elas têm que ter um alimento de qualidade, elas têm que ter um alimento supervisionado. Há possibilidade, sim, da produção em alta escala, como disse o professor Rodrigo, sem que a gente sinta, sem que a gente sofra, mas é uma transição que tem que ser discutida na sociedade paulista. O povo paulista tem que dizer, chega, não queremos mais. Para isso nós temos que convencer o povo de que o câncer está aumentando, o autismo está aumentando, os distúrbios mentais estão aumentando, as pessoas com problemas físicos, motores estão aumentando. São muitas as doenças que advêm do consumo excessivo de agrotóxicos e de alimentos, porque nós somos o que nós comemos. E não à toa, o nome do projeto de lei ficou como PERA, que a gente pode brincar assim, peraí, não dá mais, porque a gente sabe que essa é uma política da morte. Essa é uma política que leva a custos enormes para a saúde pública. Ela é quase uma política insana, a gente dá um remédio, dá um veneno, aí depois a gente alimenta com esses produtos, né, que nem poderíamos chamar de alimentos, são só produtos alimentícios, e depois gera uma sobrecarga para o sistema da saúde. Não faz sentido, não fecha essa visão econômica. Ou seja, ele sai caro para a saúde. Sai muito caro para a saúde. E nós temos outras formas muito mais baratas, porque a pergunta que logo as pessoas que estão acompanhando vão nos perguntar mas é muito caro o acesso ao orgânico, é muito caro o produto agroecológico. Aí se a gente pensar isso como um sistema público e um abastecimento popular, nós vamos ter alimentos saudáveis, orgânicos nas escolas, porque o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, já prevê que as escolas comprem pelo menos 30% da agricultura familiar, e especialmente da agricultura orgânica, da agricultura agroecológica. Então essas mudanças podem começar com as compras públicas institucionais. Imagina se os hospitais pudessem comprar mais alimentos orgânicos, se as dietas oferecidas aos pacientes pudessem ter esses alimentos altamente nutritivos, que são as plantas alimentícias, ou que as escolas tivessem mais alimentos orgânicos para acessar as crianças, que estão numa fase que elas estão sendo introduzidas os alimentos. Então, nós temos condições de reverter esse cenário. O PERA é uma das estratégias e as compras públicas para dinamizar a compra da agricultura familiar e pensar o desenvolvimento rural sustentável. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer. O alimento orgânico, ele é mais caro ou não obrigatoriamente? Ele pode ser mais caro. Se você vai num supermercado, por exemplo, seguramente ele é muito mais caro. Se você vai numa feira direto do produtor, ele é mais barato. Se você vai numa organização, uma cooperativa de consumo que consome diretamente do agricultor, ele é mais barato. Então depende aonde você vai consumir. Porque por enquanto ele é um produto limitado na produção, porque não tem muitos produtores, embora estejam crescendo o número de produtores ano a ano, mas ainda tem aquela lei da oferta do mercado. Tem pouco produto e todo mundo quer. Então quem tem a chance de botar uma margem excessiva em cima do produto, coloca. Então
Então, uma pesquisa de 2017, por exemplo, mostrou que, em média, o varejo supermercadista coloca de 300% a 700% em cima do valor pago no produtor. Né? É super lucrativo. Mas aí você estrangula, porque aí você passa a fornecer para uma elite compradora, que quer um consumo livre de agrotóxicos. A população acaba tendo acesso a um produto ao mais produto barato. barato, mas que tem agrotóxicos. Exatamente. Então é um contrassenso. Na verdade, nós chegamos aqui para uma política agrícola e para uma política de ciência e tecnologia, que nos levou para esse lugar. Agora a gente precisa repensar os investimentos. Onde nós vamos desenvolver? Quantos pesquisadores têm pesquisando produção orgânica, agroecológica? Quantos pesquisadores no estado têm pesquisando com os agricultores familiares? Rodrigo, não são muitos. A gente vai para um rápido intervalo. No segundo bloco, nós vamos falar muito mais aí de segurança alimentar. O programa Em Discussão de hoje, ele fala aí da segurança alimentar na vida dos brasileiros com a deputada Márcia Lia e seus convidados. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta. No programa Em Discussão com Vida de hoje, estamos falando da segurança alimentar na vida do brasileiro. Comigo aqui, a deputada Márcia Lia, do Partido dos Trabalhadores, o Rodrigo Machado Moreira, que é especialista em segurança alimentar e também ativista, e o André Luzzi, que também é ativista especialista em segurança alimentar. Vamos para o segundo bloco deste programa Em Discussão. Eu vou começar perguntando como funciona a política de segurança alimentar hoje no Brasil e também você pode estender para o estado de São Paulo. Uhum. A política de segurança alimentar, ela tem acho que 4 componentes básicos, vamos dizer assim, né? A participação social através de um conselho de segurança alimentar, uma câmara intersetorial que envolve só o poder público das várias áreas, porque é uma política intersetorial, ou seja, envolve saúde, educação, agricultura, meio ambiente, assistência social. Por isso que ela é um pouco complexa. São vários atores aí do Estado e da sociedade civil que tem que estar interagindo, né? E também as conferências, que é da onde a gente tira as propostas que a população, os anseios da população para a construção dessa política. E acho que além disso... Tem o aspecto do financiamento, que ainda é um tema que é muito mal resolvido, né? Não se definiu em que competências eles vão estar organizados, mas esses 4 componentes formam o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, a partir da Lei Orgânica de Segurança Alimentar, a LOSAN. Só que no primeiro dia do governo Bolsonaro, o que ele fez foi acabar com o CONSEA Nacional, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. E nessa toada, alguns estados e municípios também entenderam que a falta desse espaço não prejudicaria a política. Só que trouxe, sim, grandes repercussões negativas para a vida da população, porque é no espaço do diálogo social entre a sociedade civil e o poder público que a gente constrói a política pública a partir das demandas dos trabalhadores, dos pequenos produtores, dos acadêmicos e da população. Então, o Conselho Estadual, esse congênere do nacional, ele é esse ambiente vivo, dinâmico de construir a política. E no estado de São Paulo ele vem em soluços. Uma hora ele está super forte, uma hora enfraquecido, forte, enfraquecido. Essa tem sido quase a tônica aqui no nosso estado. E o ambiente aqui da Assembleia também é uma oportunidade da sociedade civil vir se posicionar, trazer as contribuições e construir essa política de forma participativa, dada a complexidade do tema, com todas essas organizações e secretarias envolvidas. Ou seja, não dá para pensar num único prisma, é importante ver o aspecto global, e isso envolve muita participação social, que a gente chama de soberania alimentar. Agora, vocês acham que no cenário político de hoje, o CONSEA, mesmo estadual, ele sofre um enfraquecimento, né? Sofre uma tentativa, de repente, de extinção e, na verdade, a segurança alimentar no Brasil hoje, deputada, a senhora acha que tem sido vítima dos conflitos ideológicos? Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho absoluta certeza de que a política, o entendimento de que o meio ambiente pode ser devastado, o que nós estamos vendo na floresta amazônica, por exemplo, é algo
que o mundo, o Papa, né, o nosso querido Papa Francisco, ele tem se envolvido nessa questão. Países da Europa, grandes líderes mundiais estão se envolvendo nessa questão. Então, assim, dizer que hoje, no Brasil, a gente não tem coisas que são caras para o povo sendo destruídas é um grande erro de leitura. Então, nós estamos vivendo um retrocesso absurdo no Brasil, né? E não sou eu quem estou dizendo, são todas essas autoridades e essas duas autoridades que estão aqui, né? Por exemplo, o doutor André, ele é graduado em Relações Internacionais, ele é doutor em Ciência, ele atua no Instituto Polis, atua na Ação da Cidadania, é membro do Fórum Paulista de Soberania e Segurança Alimentar, faz parte do mecanismo da sociedade civil no âmbito do Comitê Gestor de Segurança Alimentar da FAO, da ONU, né? É um especialista no tema, é uma pessoa que discute esse tema, que estuda esse tema. O doutor Rodrigo, né, ele é médico veterinário, doutor em agroecologia, ele é pesquisador da Unesp de Botucatu, né, pesquisador do Intersan, que é o Centro de Ciência e Tecnologia para a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional da Unesp de Botucatu e membro observador permanente do Conselho de São Paulo. Então, são duas autoridades no tema, né? E são pessoas que sabem exatamente o que é que nós estamos vivendo nesse momento. É um momento de retrocesso no estado de São Paulo. O nosso Conselho Paulista está em período de vacância, porque a direção do Conselho perdeu aí o período de validade aí do conselho, né, do normal do conselho, e não há uma perspectiva de que o secretário de Segurança, o secretário de Agricultura se disponha a discutir esse assunto, a resolver esse problema. Nós precisamos resolver essa questão do conselho no estado de São Paulo, e nós precisamos resolver essa questão no âmbito federal, né? Porque, como disse o André, foi desmontado o conselho na primeira semana, né? Quando o governo federal, quando o Bolsonaro junta, né, a agricultura com o meio ambiente, está dada a política que ele quer implementar no país, né? Quando o governo do estado de São Paulo junta, né, a raposa e põe a raposa para cuidar do galinheiro, né? Desculpa, é um termo bastante, mas é o povo lá caipira da minha roça, entende esse termo, sabe o que eu estou falando? A gente precisa ter aí o compromisso do secretário da Agricultura, que é uma pessoa que é do agronegócio e que não tem compromisso com a agricultura familiar. Eles querem acabar com o termo agricultura familiar. É uma coisa só, agricultura é uma coisa só. Não é. Não é verdade que a agricultura é uma coisa só. Então, a gente precisa discutir investimento, a gente precisa discutir execução orçamentária, a gente precisa discutir política pública para a segurança alimentar e a gente precisa voltar o Conselho a ser um Conselho forte e não ficar, como diz o André, de soluço em soluço, né? A gente não resolve os nossos problemas. A senhora acha que existe um interesse dos gigantes do agronegócio que a agricultura familiar se desenvolva? Não, eles querem ocupar cada vez mais território, né? Como eu disse para você no começo, o território paulista, ele hoje, eu acho que, sem medo de errar, de 80% a 90% dos alimentos que são consumidos no estado de São Paulo vem do Paraná, vem do Rio Grande do Sul. O arroz, o estado de São Paulo não produz mais arroz, o arroz vem do Rio Grande do Sul, né? Aqui produz um pouquinho de feijão, mas o restante das coisas, a maior parte vem de fora, de outros estados, vem de Minas Gerais, vem do Paraná. Então, que política nós estamos tratando aqui no estado de São Paulo? De acabar com a fertilidade das nossas terras só colocando cana-de-açúcar na terra? Então, assim, nós precisamos discutir a política agrícola no estado de São Paulo, né? Mas não a política agrícola vista do lado daqueles que só querem pensar no lucro e no dinheiro, mas também pensando na vida das pessoas, pensando na segurança dos alimentos que as pessoas consomem, pensando no cuidado com a nossa água, né? Não permitindo o desmatamento da nossa Mata Atlântica, que está sendo devassada sem que o estado de São Paulo faça nada. 500 mil árvores foram derrubadas aqui, nos arredores da cidade de São Paulo. Nós temos uma pesquisa que foi feita, um estudo que foi feito pelo vereador Natalini, aqui da Câmara Municipal de São Paulo,
que é assustador o negócio. Né? É assustador. Nós precisamos fazer um programa para dizer para a população, para as pessoas que assistem a TV Alesp, do que nós estamos falando, do que estão fazendo com a Mata Atlântica. Então, assim, o momento é muito, muito triste, né? Mas nós estamos resistindo e vamos resistir, não é isso, companheiro? Agora, André e Rodrigo, é importante, né, a gente explicar para o telespectador da Rede Alesp qual que é a importância da participação popular em todos esses processos. A participação popular ela é fundamental para que haja controle social sobre as ações do Estado e também para que a gente possa aproveitar a inteligência coletiva. A inteligência ela não está só no Estado, não está só nas empresas, ela está também na sociedade civil organizada. E você não querer trabalhar com essa inteligência, eu não sei se é muito inteligente da parte do governo, porque uma inteligência coletiva consegue resolver melhor os seus problemas, não é? Então, essa ideia de que a agricultura familiar não existe, que é tudo agronegócio, realmente é um problema para nós, porque, como a deputada falou, são realidades distintas. Se você cuida do seu grande produtor de cana-de-açúcar, é muito mais importante que você cuide do pequeno também. E para cuidar do pequeno produtor, você não consegue cuidar dele individualmente. Você tem que cuidar dos territórios onde eles estão, porque eles estão concentrados em territórios amplos, que ficam sendo assediados pelas grandes monoculturas. Então, o agronegócio, ele adora a agricultura familiar, ele quer incorporar a agricultura familiar na sua lógica, não é? Grande parte da produção de aves, porco, é feita a partir da agricultura familiar, da integração da agricultura familiar. Mas isso não é tão vantajoso para a agricultura familiar, porque ela tem pouco território, tem bastante mão de obra, mas o preço que ela ganha pelo produto, a margem é muito pequena. Então, o sistema de exploração sobre os agricultores familiares, quando você integra ele numa grande indústria, é problemático. Então, o desafio é como relocalizar a produção e o consumo. Nossa, o que é isso? O grande se torna extremamente lucrativo, né? Exato, mas é um tiro no pé você acabar com o seu pequeno agricultor. Se é ele, né, a agricultura familiar, que é a responsável pela produção de grande parte dos alimentos de qualidade que vem para a mesa da população. O Estado de São Paulo não tem um conselho de desenvolvimento rural sustentável ativo, por exemplo. O Conselho de Desenvolvimento Rural não existe. O SEDAF, que tinha antigamente, ele ficou sendo, vamos dizer assim, mantido em banho-maria, né? O CONSEA funcionou bem até o final de 2018, de 2015 a 2018, vamos dizer assim, embora ele já exista há muito mais tempo, né? Mas é importante, né, a gente fazer, né, explicar para o telespectador a relação entre agricultura familiar e segurança alimentar. É justamente isso. Os pequenos agricultores, a pequena agricultura, ela pode ser de 9 a 20 vezes mais produtiva do que a grande agricultura. Porque o pequeno agricultor, ele aproveita todo o seu espaço, e ele aproveita todo o seu espaço não só como uma espécie. Eu não estou falando aqui de comparação da produtividade de 1 hectare de milho na grande propriedade com 1 hectare de milho na pequena. O pulo do gato é que o pequeno ele produz muito mais coisas por hectare do que o grande. Então a produtividade total do sistema é muito maior, de 9 a 20 vezes no estudo que fez um levantamento nos 5 continentes do planeta. Né? Isso é bem... É um conhecimento bem já solidificado, vamos dizer assim. Por isso que se criou no início da década de 2000 uma política em prol da agricultura familiar, porque se reconheceu nos dados do IBGE que essa política é fundamental para o desenvolvimento do país, né? Não só para a alimentação da população, mas para o desenvolvimento dos territórios. E a pequena agricultura é aquela que maneja a maior quantidade de diversidade de plantas e animais. E essa diversidade também é importante do ponto de vista da segurança alimentar. Aquela coisa da alimentação culturalmente referenciada, né? Que o André estava falando. E quando a gente fala da produção em pequena escala, a gente também está pensando nas diferentes formas de agricultura local. Tem os ribeirinhos, tem populações originárias, nós temos quebradores e coletores de coco. Nós estamos falando de várias dinâmicas de quilombolas de produção. Não é só também aquele roçado tradicional e dividido em glebas. A gente está pensando várias dinâmicas do meio rural e das florestas. Então, e nesse momento tem uma oportunidade muito grande, que é a década
da agricultura familiar segundo a ONU e também a década da nutrição. Então, fazer essa aproximação entre sistemas alimentares saudáveis e nutricionalmente referenciados é uma grande conquista para a nossa população. E aí acho que é importante a gente conversar com quem nos acompanha de que a gente não está falando só de uma disputa entre partidos. Essa tem que ser uma escolha porque nós queremos ser enquanto um projeto civilizatório. Nós queremos nos extinguir com tudo, nós queremos acabar com a vida humana na Terra, ou a gente quer restaurar esse espaço, a gente quer regenerar a Terra, a gente quer viver em uma maior harmonia social. Porque, querendo ou não, Josué de Castro já contava isso pra gente, quando as pessoas não se alimentam adequadamente, quando as pessoas não têm acesso aos alimentos, metade não dorme por falta desses alimentos e a outra metade não dorme com medo desses que não têm os seus alimentos. Então, a questão da alimentação também está no diálogo entre a segurança, entre as questões da violência. Vamos ver o conflito que hoje nós temos no campo. Quantos trabalhadores rurais sem terra estão sendo ameaçados, estão sendo mortos? Quantos indígenas, povos irmãos originários, estão sendo mortos? Os defensores de direitos humanos. Se a gente atravessa aqui a rua hoje, depois dessa entrevista, a gente pode ser morto, porque a gente defende um direito essencial à vida, que é se alimentar, que é ter direito à água. Então, quando a gente fala da pequena agricultura, quando a gente fala da década da agricultura familiar, é para a gente pensar o que a gente quer ser enquanto sociedade. Como é que a gente vai se relacionar com o ambiente. E tem uma importante figura, personalidade, que é a Ana Primavesi, que ela fala desse cuidar do solo, que é esse cuidar das relações. Não é só a produção mercadológica, mas o quanto que aquele alimento ele é fonte de vida, é fonte de esperança, é fonte de a gente se reconectar. E acho que é nesse sentido que o debate tem que ir. Enquanto visão ideológica, o capitalismo vai fazer todas as suas estratégias para conseguir o seu objetivo. Vai até pintar de verde a economia. Aí vai lançar os produtos fit, os produtos para quem faz academia, os produtos com baixo carboidrato, tudo eles vão inventar. Mas o que a gente está falando é que a gente precisa ter terra para trabalhar, acesso à água saudável para poder cultivar, assistência técnica rural popular, que ela tem que chegar e ser de fato uma linguagem que a população precisa, e termos políticas públicas para a população acessar esses alimentos saudáveis, ou pelas compras públicas institucionais, ou por iniciativas de logísticas para um abastecimento popular e garantir os espaços de abastecimento. Por exemplo, nas cidades, onde a gente já está fazendo uma grande conversão, em que até 2050 todos nós moraremos 85% nas cidades, nós temos que ter uma agricultura urbana e periurbana. Nós temos que ter linhas de crédito para o agricultor das cidades, para as cidades não se expandirem, para a gente não ameaçar os mananciais. Então, tudo está conectado e a gente precisa desse espaço da construção da política pública para fazermos juntos. Agora, deputada, a gente falou durante esse programa de um avanço que é a pera, mas quais as ameaças que a segurança alimentar hoje enfrenta no estado de São Paulo? São muitas as ameaças, né? Eu acho que a grande ameaça que a gente enfrenta é as nossas grandes lideranças não enxergarem ou fazerem de conta que não enxergam a importância que é a gente produzir alimentos e produzir alimentos com qualidade. Não destinar orçamento para que a gente tenha uma política sólida, uma política de verdade, né? Porque qual é o bem maior que a gente tem? É a vida. Né? Para a gente manter a vida, a gente precisa manter o meio ambiente, a gente precisa manter a água, a gente precisa manter de onde vem a água. Né? Hoje não se tem o cuidado com a terra, não se tem o cuidado com o território. Então, eu acho que tudo isso faz parte de um compromisso que os nossos líderes, né, que o nosso governador, que o nosso presidente da República, que os nossos ministros de Estado, que os nossos secretários têm que ter. Eles têm que ter essa leitura. Então, quando a gente não vê isso, né, naqueles que têm a caneta na mão para destinar recursos, e aqui a gente diz que a gente aprova o orçamento, mas a gente sabe que o governador tem a maioria dos votos aqui. A gente apresenta emenda, a gente faz debate, a gente discute, mas passa o que o governador quer. E a política hoje para a agricultura é para o agronegócio, tanto a nível federal
quanto a nível estadual, a gente não tem dúvida disso. Então, cuidar dos nossos mananciais, cuidar do nosso povo, cuidar do nosso território, hoje é o nosso grande desafio. Então, a grande ameaça, na minha percepção, é de não ter a leitura da importância da política pública, de ter recursos para essa política pública e, fundamental, de não ter participação popular, porque parece que eles têm medo de gente. Parece que o povo é o grande inimigo, é porque eles estão fazendo coisa errada. Quando a pessoa faz a coisa certa, a gente não... Quem faz a coisa certa não tem medo de ir no meio do povo. Porque o povo é amigo da gente quando a gente está buscando, vamos dizer assim, melhorias para o povo, cuidando da vida, cuidando da saúde, cuidando da educação. A gente não tem preocupação de estar no meio do povo. Quando as pessoas têm preocupação, não querem os conselhos funcionando, não querem a participação popular efetiva, né? O meu mandato é um mandato participativo. Eu não tenho dúvida, não tenho problema, não tenho medo de discutir com ninguém aquilo que eu faço, porque eu estou fazendo de maneira transparente, né? Então, acho que o grande desafio que nós temos é fazer com que a consciência dos políticos mude e que eles entendam que o bem maior que nós temos é a vida. Para a gente ter vida, a gente precisa ter segurança alimentar. Para a gente ter segurança alimentar, a gente precisa ter produção que, de fato, dê segurança alimentar. Não adianta botar veneno na comida. Nós temos que ter um processo de transição, um processo de compreensão da sociedade, de que o momento é desesperador e nós precisamos mudar isso. E tem uma outra coisa grave também, um outro desafio grande, além desse desafio político, que é a questão das mudanças climáticas. Quais são os impactos que nós vamos ter na produção de alimentos com o avançar da mudança climática? Ou seja, agora a gente está começando a estação das chuvas agora, né? Mas choveu muito pouco até essa altura de novembro. De setembro até agora choveu muito pouco. Muito pouco. Então nós estamos sem condições de prever a questão das chuvas. A questão da água para a produção no estado de São Paulo depende da floresta amazônica. Ué, como assim? É verdade, existem os rios voadores. Nós só temos chuva no sudeste brasileiro porque existe a Amazônia. E o maior consumidor de madeira ilegal da Amazônia não são só os compradores internacionais, é o sudeste brasileiro, em especial a capital São Paulo, para onde vem grande parte da madeira certificada e da madeira ilegal, né? Então, nós estamos falando de uma questão de vulnerabilidade. O nosso sistema de produção hoje, as monoculturas, grandes extensões de uma cultura agrícola só, elas são muito vulneráveis à mudança climática. Ventos fortes, secas prolongadas, ou chuvas torrenciais, o que era para chover em 3 meses, chove numa noite. Isso vai acontecer cada vez mais. E como é que nós vamos lidar com isso, né? E aí é importante comentar que o governador e o governo eles estão perdendo uma grande oportunidade, porque a população tem uma engenhosidade, o mundo está construindo uma série de repertórios para a gente garantir sistemas alimentares saudáveis, a agroecologia, o combate ao colapso climático que nós temos hoje, que as mudanças já estão em curso, então agora a gente está entrando por um colapso. E no âmbito da ONU, na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, da FAO, existe uma série de recomendações políticas para que os governos em níveis locais já possam implementar essas políticas. Inclusive, seria muito oportuno que a própria Assembleia Legislativa já olhasse esse repertório todos e começasse a transformar em projetos de lei para o Estado de São Paulo ir inovando na sua forma de construir políticas de segurança alimentar e nutricional. E aí fica então um grande chamado para que o governo ouça e construa com a população. A participação da sociedade civil é fundamental quando a gente fala no Bolsa Família, no Fome Zero, no PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, no PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Esses projetos todos saíram do diálogo muito consistente com a sociedade civil e também nos espaços das conferências de segurança alimentar e nutricional. Então esses são ambientes em que a gente pode ter o melhor de todos nós entregando para a sociedade e produzindo política pública a partir dos interesses dos diferentes grupos populacionais. Gente, o nosso programa chegou ao final. Eu quero agradecer a sua participação, André, Rodrigo, deputada Márcia Lia. Sempre a TV Alesp está à disposição de vocês aí
para discutir esses assuntos. Este foi o programa Em Discussão com Vida de hoje, com a deputada Márcia Lia e seus convidados. Falamos da segurança alimentar na vida do brasileiro. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu!